Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro antigo, pode conter uma explicação? Zero, você já tentou ler o livro de Jesus sobre o mundo, o mal, o sentido da vida e até mesmo o seu futuro? Já parou no Gênesis? Você já ouviu falar de Davi, Moisés e Apocalipse, mas nunca entendeu como tudo se conecta? Então, prepare-se para uma leitura emocionante. A Bíblia não é uma coleção de histórias soltas, é uma narrativa única com começo, meio e fim. Uma história verídica com guerras, traições, milagres, promessas, julgamentos, restauração e, no centro de tudo, algo extraordinário. Um plano, o plano da salvação. Neste vídeo você finalmente entenderá toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, explicado de forma clara, profunda e em ordem cronológica. Você descobrirá por que Deus criou o mundo, como tudo deu errado. O que a cruz realmente significa ainda está por vir. Se você nunca entendeu a Bíblia, ou mesmo se pensa que entende, assista até fim, porque esta história é sobre você. E depois de hoje você nunca mais olhará para a Bíblia ou na sua vida da mesma forma novamente. No princípio, havia apenas Deus. Não havia tempo, nem dor, nem nada. Feche os olhos e tente imaginar o nada, não o escuro que conhecemos, pois até o escuro precisa de espaço para existir. Imagine a ausência absoluta de tempo, matéria e gravidade. Antes que o primeiro átomo fosse formado, antes que a primeira centelha de luz cruzasse o vácuo, havia apenas Deus, um ser autoexistente, infinito em poder, perfeito em santidade e transbordando em uma forma de amor que a mente humana mal consegue processar. De repente, o silêncio eterno é rompido, não por uma explosão caótica, mas por uma voz carregada de autoridade inteligente. Rojan Laz. Imagine a cena, trilhões de galáxias sendo arremessadas no vácuo, como joias em um manto de veludo negro. Nebulosas coloridas nascendo de colisões estelares, sistemas solares sendo alinhados com precisão matemática, e no meio dessa vastidão, um pequeno ponto azul começa a ganhar vida. Acompanhe o processo. As águas se separam, as montanhas rugem ao subir das profundezas, as florestas pintam a terra de verde em um piscar de olhos. Mas o ápice ainda estava por vir. Deus não falou para criar o homem, ele se inclinou. Com as mãos que sustentam as estrelas, ele moldou o barro. Ele soprou o fôlego da vida diretamente nas narinas de Adão. Naquele instante, o barro tornou-se alma vivente. O homem abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi o rosto de seu Criador. No Éden, a vida era uma sinfonia perfeita. Não havia dor, não havia luto, não havia a menor sombra de medo. Adão e Eva caminhavam com Deus na viração do dia, em uma intimidade que hoje mal conseguimos sonhar. Mas o amor verdadeiro exige uma escolha. Deus plantou um jardim de delícias, mas colocou um limite: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um teste de confiança. Entre as folhas, porém, surgiu uma presença astuta. A serpente não trouxe uma arma, trouxe uma pergunta. Deus realmente disse? O veneno da dúvida foi injetado na alma humana. O desejo de ser igual a Deus, sem precisar de Deus, levou ao primeiro ato de rebelião. Ao morderem o fruto, o espelho da criação se estilhaçou. A natureza, antes submissa, tornou-se hostil. O homem e a mulher sentiram algo que nunca haviam sentido antes: vergonha. Eles se esconderam. Pela primeira vez na história, o Criador chamou por sua criatura e ela não respondeu com alegria, mas com pavor. A sentença foi pronunciada. A terra produziria espinhos. O trabalho seria árduo e o destino final seria o pó. O relacionamento perfeito foi rompido. No entanto, mesmo no momento do julgamento, Deus revelou seu plano secreto. Ele não os destruiu. Ele prometeu que do ventre da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Para cobrir a nudez de Adão e Eva, o primeiro sangue foi derramado. O animal morreu para que eles pudessem ser vestidos. Era o primeiro sinal de que a redenção exigiria um sacrifício. Eles foram expulsos do jardim e as portas do paraíso foram seladas por anjos com espadas flamejantes. Começava ali a longa noite da história humana. Os séculos se passaram e o pecado se espalhou como uma infecção incurável. A violência dominou a terra. O egoísmo humano chegou a um ponto tal que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. O caos era absoluto, mas em meio a uma geração corrompida, um homem chamado Noé achou graça diante de Deus. A ordem de Deus foi surreal.
Construa uma arca imensa no meio de um deserto, longe de qualquer oceano. Durante décadas, o som dos martelos de Noé foi um sermão sem palavras. As pessoas zombavam, riam e continuavam em seus banquetes de maldade. Até que o dia chegou. As comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo explodiram. O mundo foi engolido pelas águas. Tudo que tinha fôlego de vida pereceu, exceto aqueles que estavam dentro da arca. Imagine o silêncio absoluto de meses sobre um oceano global. Quando as águas finalmente recuaram e a arca repousou no Monte Ararat, Noé saiu e ofereceu um sacrifício de gratidão. Deus então colocou o arco-íris nas nuvens. Aquele não era apenas um fenômeno meteorológico, era um contrato assinado com luz. Nunca mais destruirei a terra com água. Deus estava preservando a raça humana para cumprir a promessa feita no Éden. O mundo recomeçava, mas a raiz do pecado ainda viajava no coração dos filhos de Noé. A humanidade logo tentaria construir a Torre de Babel para desafiar os céus novamente, resultando na confusão das línguas e na dispersão dos povos. Deus escolheu um novo caminho para salvar o mundo. Ele escolheria uma família. Em uma cidade idólatra chamada Ur, ele chamou Abraão. Deixe tudo e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão obedeceu. Ele não tinha um mapa, mas tinha uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação e que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A fé de Abraão foi testada ao extremo. Ele e sua esposa Sara eram idosos estéreis, mas o impossível aconteceu em Isaac nasceu. E então veio o pedido mais difícil da história: ofereça seu filho em sacrifício. No Monte Moriá, Abraão ergueu um cutelo, mas Deus o impediu. Um cordeiro preso no matagal foi o substituto. Naquele momento, o futuro foi revelado. Deus não exigiria o filho de Abraão, porque um dia ele mesmo entregaria o seu próprio filho. A história seguiu por Isaac e Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos, entre eles José, o sonhador. Odiado pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado na prisão egípcia, mas exaltado por Deus para se tornar o governador do Egito. Através de José, a família de Israel foi salva da fome. O que os homens planejaram para o mal, Deus transformou em salvação. Israel mudou-se para o Egito como convidados de honra, mas com o passar dos séculos, a hospitalidade tornou-se escravidão. 400 anos de silêncio e sofrimento. Os hebreus clamavam sob o chicote de Faraó. Deus, no deserto de Midian, ele chamou Moisés através de uma sarça que ardia, mas não se consumia. Eu sou o que sou. Moisés voltou ao Egito com um cajado e uma palavra: deixe meu povo ir. 10 pragas devastadoras caíram sobre o Egito, provando que o Deus de Israel era superior a todos os deuses egípcios. A última praga foi a mais terrível: a morte dos primogênitos. A única proteção era o sangue de um cordeiro imaculado passado nos umbrais das portas. Onde havia sangue, a morte não entrava. Ira, a Páscoa. O povo saiu apressado, mas foi encurralado entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. O impossível aconteceu novamente. O mar se abriu como 2 muralhas de cristal. O povo passou a pé enxuto, e o poder do Egito foi sepultado sob as águas. No Monte Sinai, o céu desceu à terra em fogo e fumaça. Deus entregou os 10 mandamentos. Ele deu as instruções para o tabernáculo, sua morada móvel entre os homens. Mas o povo era rebelde. Por causa da incredulidade, vagaram 40 anos no deserto. Foi uma geração de aprendizado sob a nuvem de dia e o fogo de noite. Finalmente, sob a liderança de Josué, as águas do Jordão pararam e Israel entrou na terra prometida. Os muros de Jericó caíram não por força humana, mas pelo som da fé. Mas o coração do povo continuava propenso a se desviar. Durante o período dos juízes, Israel viveu em um ciclo de pecado e resgate, até que pediram um rei. Saul começou bem, mas terminou em orgulho. Então, Deus escolheu um jovem pastor de ovelhas chamado Davi, um guerreiro que enfrentou gigantes, um poeta que compôs salmos de adoração e um pecador que conhecia o caminho do arrependimento. Deus prometeu a Davi que o Messias viria de sua linhagem. Salomão, o filho de Davi, construiu o Templo de Jerusalém, uma das maravilhas do mundo antigo. Mas a glória foi manchada pela idolatria. O reino se dividiu, Israel ao norte e Judá ao sul. Deus levantou os profetas, homens como Elias, que chamou fogo do céu, Isaías,
que viu a glória de Deus e profetizou sobre um servo sofredor. E Jeremias, o profeta chorão. Eles imploraram para que o povo voltasse para Deus, mas foram ignorados. A consequência foi o exílio. Jerusalém foi incendiada, o templo destruído e o povo levado cativo para a Babilônia. Por 70 anos, eles choraram à beira dos rios estrangeiros. Quando o remanescente voltou para reconstruir os muros com Neemias e o templo com Esdras, a glória não era a mesma. O Antigo Testamento termina com um livro de Malaquias e um silêncio profético que duraria 400 anos. O mundo estava sendo preparado. O Império Grego trouxe uma língua comum. O Império Romano trouxe estradas e paz militar. O cenário estava pronto para a entrada do protagonista, pesado, em uma pequena aldeia chamada Belém. O silêncio de séculos foi rompido pelo choro de um bebê. O Criador do universo tornou-se dependente de uma mãe humana. Jesus nasceu em uma manjedoura, não em um palácio. Ele cresceu em sabedoria e graça. Aos 30 anos, iniciou seu ministério. Ele não veio para fundar uma religião, mas para manifestar o reino de Deus. Ele curou o cego com um toque, ressuscitou mortos com uma palavra e perdoou pecadores com um olhar. Mas o sistema religioso e político sentiu-se ameaçado. Jesus falava de um reino que não era deste mundo. Ele sabia que sua missão final não era um ensino, mas a entrega. No jardim do Getsêmani, o peso do pecado de toda a humanidade caiu sobre seus ombros. Ele suou sangue, cuspido, chicoteado e condenado injustamente. No alto do Monte Calvário, o Rei da Glória foi suspenso em uma cruz de madeira. O céu ficou negro ao meio-dia. Naquele momento ocorria uma transação cósmica. Jesus, o único sem pecado, recebia sobre si toda a nossa culpa para que nós recebêssemos sua justiça. Quando ele gritou, "Está consumado", o véu do templo que separava o homem de Deus rasgou-se de cima a baixo. Jesus morreu e foi sepultado. A esperança parecia ter sido enterrada, mas no terceiro dia, ao amanhecer, a terra tremeu. O anjo removeu a pedra. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou, vencendo a morte e o inferno. Ele apareceu a centenas de pessoas antes de subir aos céus, deixando a promessa de que enviaria o Consolador. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu como fogo. Homens medrosos tornaram-se pregadores corajosos. A igreja nasceu e se espalhou como um incêndio imparável, atravessando perseguições, impérios e milênios. Mas a história ainda não terminou. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, nos dá um vislumbre do capítulo final. O apóstolo João viu o céu aberto. Ele viu Jesus não mais como um bebê ou um carpinteiro, mas como o leão da tribo de Judá, cujos olhos são como chamas de fogo. Ele viu o julgamento final de todo o mal. Viu o diabo, a morte e o pecado sendo lançados no esquecimento eterno. E então, ele viu a visão mais sublime de todas, um novo céu e uma nova terra. Imagine o fim da jornada, a nova Jerusalém descendo do céu, brilhando como ouro puro e cristal. Deus mesmo habitando entre os homens. Não haverá mais hospitais, pois não haverá doença. Não haverá mais cemitérios, pois não haverá morte. Não haverá mais lâmpadas, pois a glória de Deus iluminará tudo. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Voltaremos ao estado do Éden, mas de uma forma ainda mais gloriosa, pois agora conhecemos o preço do resgate. A Bíblia termina com um convite e uma promessa. O convite é: quem tem sede, venha. E a promessa final é de Jesus: certamente venho em breve. Esta história, que começou com a separação, termina com uma união eterna. O plano de salvação não é apenas um dogma religioso. É a carta de amor do seu Criador chamando você de volta para casa. A história é dele, mas o convite é seu. Como você escreverá o seu capítulo diante desta eternidade?